Repita assim comigo. Hoje eu sairei daqui transformado, edificado, aumentado. Eu sairei daqui diferente, porque eu vou viver o que a palavra de Deus diz que é para eu viver. Em nome de Jesus. Quem disse vai colher do fruto. Quem não disse, infelizmente. E hoje vamos falar por fé para expansão. Aleluia. Como a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Então você vai ouvir muitos versículos. Quer dizer, eu não sei nem se vamos abrir tantos versículos, mas você vai ouvir o que Deus tem para você. E você vai sair daqui crendo que Deus não quer que você viva uma vida limitada. Que Deus não quer que você viva limitado pela falta. Deus não quer que você viva limitado por doença. Deus não quer que você viva limitado por relacionamentos conturbados. Deus não quer que você viva limitado pelo seu cônjuge, por um filho, por um tio, por um primo. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 12:2 que nós devemos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renovando minha mente. Então, quem impede que eu não viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu mesmo, sem renovar minha mente. Meu cônjuge não pode me impedir de viver a vontade de Deus. Meus filhos não podem impedir. Meu chefe no trabalho não pode impedir. O pastor não pode impedir. O que falar de Davi? Todo mundo conhece a história de Davi. Davi que matou Golias. Davi, antes de matar Golias, Davi estava esquecido. O profeta foi lá ungir o rei de Israel. Mandou Jessé chamar os seus filhos. Jessé chamou, mas não chamou Davi. Isso impediu Davi de ser declarado rei? Não. Porque pessoas não podem impedir a gente de viver o que Deus tem. Agora nós mesmos podemos. Então as desculpas hoje de que eu não vivi o que tinha que viver até hoje, por conta de A, B e C, acabaram. Nós vamos olhar para nós mesmos, ver aquilo que precisamos fazer, iremos fazer, iremos viver. Amém? Aleluia! Vamos começar hoje de um versículo que a gente terminou o culto passado, Romanos 4:18. Aleluia! Romanos capítulo 4, versículo 18. Aleluia! Aleluia! E eu já quero te dizer nessa noite, não fique tímido. Se quiser dar um glória a Deus bem alto, dê. Se quiser correr, pular, receber o que Deus te deu, manifestar, faça. Davi, quando andou diante da presença de Deus, a Bíblia diz que ele dançou com todas as suas forças. Aquele que criticou Davi, que foi sua esposa, ela ficou estéril e não pôde gerar mais nada. Mas Davi viveu grandes coisas. Não critique quem recebe algo de Deus. E receber algo, entenda, não é alguém chegar e dar aqui na sua mão. É aquela palavra cair no seu coração e você sabe, é para mim. Aleluia. Romanos 4:18 vai dizer assim, mesmo quando... Só um pouquinho. Tá muito alto para vocês aí ou não? Não? Então, o botãozinho laranja daquele primeiro, diminui ele um pouquinho o retorno. É só para mim aqui em cima que tá alto. Aleluia. Mais um pouquinho, por favor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Aline. Romanos 4:18 diz assim, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus tinha dito, esse é o número dos seus descendentes, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não enfraqueceu, embora ele soubesse aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava
plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir tudo o que promete. Mesmo que você esteja sem esperança, se você tiver uma promessa de Deus, é tudo que nós precisamos. O que eu e você precisamos é uma promessa de Deus. Não são as circunstâncias favoráveis. Quem tem a promessa e se agarra na promessa, vai viver. Hoje eu estava lembrando algumas coisas sobre se agarrar na promessa. O apóstolo Bud, fundador do Ministério Verbo da Vida, ele dizia que nós devemos agarrar a palavra de Deus, agarrar uma promessa de Deus, como um bulldog que agarra um osso. Vamos pensar um pouco. Imagine um pincher. Alguém aqui tem pincher? Não, né? Então eu posso falar. Minha esposa eu sei que ama pincher, mas graças a Deus a gente não tem. Imagina um pincher roendo um osso. Você vai mexer nele? Não. Porque você sabe que você vai levar uma mordida. Porque ele não vai querer largar, ele não vai querer perder aquilo que ele tem. Mesmo um pincher sendo tão pequenininho que se você der uma marretada na cabeça, morre. Mas você não faz. Agora imagine um bulldog. Um cachorro forte. Aí é que você não vai mexer mesmo. Eu e você devemos ser como um bulldog. Quando ouve a palavra de Deus, agarra aquilo e diz assim: Satanás, circunstâncias, nada vai roubar o que Deus prometeu. Nada vai tirar das minhas mãos. Uma circunstância sobe, um problema sobe você. Eu estou agarrado e nada vai sair. Capeta dos infernos, sai da minha vida, eu não dou lugar a você. É assim que a gente deve agir com a promessa de Deus. Não é, ai, Deus prometeu, mas eu não sei. Não, isso não é fé. Isso é dúvida. Fé se agarra na promessa. E você está pronto para receber uma promessa de Deus hoje? Aleluia! Provérbio, não precisa abrir, mas Provérbios 29:18 diz que onde não há uma profecia, onde não há uma promessa, o povo se corrompe. Pode ser que você esteja indo de mal a pior, porque você não está com promessa nenhuma para se agarrar. Mas hoje Deus vai te dar uma promessa. Aleluia! Isaías 43:18. Vamos lá. Isaías 43:18. Aleluia! 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 Isaías 43:18. Vai dizer assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Outras versões dizem: esqueça o passado, eis que eu tenho algo novo. Só dá para viver o novo se a gente deixar o passado para trás. Se eu continuar agarrado àquilo que aconteceu, àquilo que fizeram, aquilo, eu nunca vou viver o novo. E é eu e você que decidimos viver o novo, queridos. E ele continua dizendo no versículo 19: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Ei, Deus está pronto para fazer algo novo na sua vida hoje. De fato, ele diz que ele já começou a fazer algo novo. Agora eu e você precisamos crer nisso. Eu e você precisamos dizer assim: Senhor, eu estou aberto para esse novo. Senhor, até aqui foi bom, mas eu sei que o Senhor tem muito mais. Senhor, eu estou disponível para viver tudo que o Senhor tem para mim. Aleluia! Aleluia! Isaías 54. Isaías 54. Grife na sua Bíblia, marque para depois você ler de novo. Isaías 54, 2. Aqui a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Isaías 54, 2. Vai dizer assim: amplie o lugar onde mora. Construa mais um cômodo. Aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará
para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão cidades arruinadas. Deus está querendo te expandir. Deus está querendo tirar você dessa zoninha de conforto. Ah, não, isso aqui tá bom, só aqui, desse jeitinho. Ei, Deus quer que você possa fazer muito mais para Ele. De fato, Deus já te capacitou para isso. Agora precisa de uma decisão sua. Não fique com medo de, eu não posso fazer isso para Deus. Deus mandou eu falar para um irmão que ele é abençoado. Quem sou eu? Eu não posso orar por uma pessoa que está enferma. Afinal de contas, eu estou sentindo essa dor no nervo ciático, né? Está sentindo a dor no nervo ciático? Uma brincadeirinha entre aspas. Que tal perder um pouquinho de peso? Aleluia! Deus não quer que você viva mais limitado. Ele está dizendo, expanda. Sabia que Romanos 12:2, aquela passagem que eu citei, que diz que devemos renovar o nosso entendimento, no original, traz uma ideia de expandir o entendimento. Não é só colocar algo novo, mas é expandir. Eu sou tão limitado, eu não posso. Deus diz que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Eu não posso mudar isso na minha vida. Eu vivia assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, meu tio fazia assim. Mas Deus está mandando você fazer como? Deus está mandando você agir como? Eu não posso perdoar. Ei, expanda os seus limites. E pare de dizer que não pode perdoar. Você pode sim, porque Cristo já te perdoou. E como você foi perdoado, você pode perdoar outro. Eu não posso fazer isso no meu trabalho, isso é muito difícil, será que eu vou conseguir? Eu tenho um parente que ele trabalhava numa empresa e o chefe dele viu que ele era muito capacitado e foi dar uma promoção para ele. Uma promoção, meu Deus, muito boa. E a resposta dele, eu? Não, quero ter mais responsabilidade não. Prefiro viver com meu salário desse jeito. Limitação. E Deus está dizendo, para de se limitar, criatura. Para de se limitar, filho. Eu quero te expandir. Você pode fazer muito mais. Você pode ser uma pessoa muito melhor. Você pode amar como eu digo para você amar. Aleluia. Sabe que quinta-feira, dia 7 de março, eu estava sentado aqui no culto de oração e me veio uma imagem ao coração. Coloca aquela primeira imagem, por favor, Aline. Aleluia. De algo que aconteceu dia 1º, dia 2 e dia 3 de março. Dia 1º, uma sexta-feira, dia 2, sábado, dia 3, domingo. Estávamos envolvidos em oração aqui nessa igreja, como todo primeiro sábado e primeiro domingo do mês nós fazemos. E eu não estava aqui, eu estava lá em Caxias do Sul. E, como não é de costume, Deus me acordou de madrugada para orar. Perdi completamente o sono. E eu digo que isso é muito raro para mim. Porque eu digo, noite foi feita para dormir. Se eu deito e demoro 3 minutos para dormir, eu começo a recitar Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, meu Deus, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu me fazes viver em segurança. E eu acabo pegando no sono. Sabe que ontem eu estava em Cruz Alta? Esse texto aqui diz que vamos chegar em cidades arruinadas. Cruz Alta, uma cidade que para muitos é considerada arruinada, velha. A palavra da fé chegou naquele lugar. Pessoas estão sendo transformadas naquele lugar. Pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir o que você está ouvindo e estão sendo transformadas. Uma senhora disse ontem, eu não conseguia dormir. Já tomei tudo que era tipo de remédio e não dormia. Ouvi num culto aqui nessa casa, Salmos 4:8. E hoje eu nem preciso tomar remédio para dormir. Estamos expandindo para cidades consideradas arruinadas. E lá está acontecendo coisas. E aqui? Minha esposa falou sobre o dízimo. Quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Aí eu escuto que uma criança de... Manão tem quantos anos? Você lembra? 8? Uma criança de 8 anos. Mês passado veio para o culto aqui. Tinha recebido uma mesada. Seu pai e sua mãe ensinaram que era para ele dizimar. Ele dizimou da mesada. Um valor
minúsculo. Mas era aquilo que Deus tinha, ele sabia que tinha que fazer. Aquela criança dizimou. Na segunda, isso foi no domingo, na segunda-feira, um vizinho chama, fulaninho, vem cá. Uma chuteira nova, que ele estava precisando, e aquela vizinha nem sabia. Pessoas numa cidade que pode ser considerada arruinada, que não é mais arruinada, estão ouvindo a palavra que você está ouvindo. Elas estão recebendo e pondo em prática. E você? Mas voltando, acordei de madrugada, oração, oração, oração. Na quinta-feira, quando eu sentado aqui, orando durante o louvor, eu vejo essa imagem claramente. Um céu nublado, nuvens escuras, e de repente, no meio, abre o sol e vem um feixe de luz. E no meu coração aquela impressão, aquela potestade demoníaca que paralisava, que limitava, que fazia as pessoas vivendo, no erro, repetidas vezes. Pessoas que amam a Deus, mas no erro. Essa potestade foi destronada. E aí eu quero ler um texto para você, Daniel 10, 4. Para eu te dizer o que foi que aconteceu nesse dia. No fato que aconteceu em março. Aleluia. Daniel. Aleluia. Daniel, capítulo 10, versículo 4. Daniel, capítulo 10, versículo 4, vai dizer assim: em 23 de abril daquele ano, estava em pé, próximo ao grande rio Tigre. Daniel é aquele Daniel da cova dos leões, tá? Aquele que foi jogado na cova dos leões. É esse Daniel que está relatando isso aqui. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé, próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu coração era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava como relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de temor e correram para se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e o som da sua voz. Perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs de pé, ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos. O homem disse: Daniel. E agora eu quero que você diga o seu nome. Eu vou dizer o meu. Peron. Vou dizer de novo. Peron. Você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado para você. Enquanto ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: não tenha medo, pois desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido, e eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com o rei da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Assim como Daniel, que orou
E a resposta parecia que estava demorando, porque tinha um demônio impedindo. Assim foi por muito tempo aqui em Carazinho. Foi por muito tempo assim na sua vida. Mas esse demônio, ele foi destronado. A luz já veio. E aquilo que impedia não impede mais. Aquilo que você orou e parecia tão distante, fique pronto para receber. Fique pronto para viver. E qual é a visão? Que visão é essa? Isaías 54. Vamos novamente lá, que eu vou ler um versículo a mais. Isaías 54, 2. Aleluia. Isaías 54, 2. Antes de ler Isaías 54, 2, a imagem que me veio no coração, enquanto eu li esse livro de Daniel, li essa parte sobre algo que impedir, que não impede mais, meu coração veio Moisés. Moisés e as 10 pragas do Egito. Você lembra disso? Dessa história? Deus manda o faraó libertar o povo. Moisés vai 10 vezes diante de faraó para que faraó liberte o povo. E o povo não era liberto. Pelo contrário, só piorava. Mas sabe que chegou o momento da 10ª? E aí o faraó não tinha mais o que fazer. E aí o faraó precisou liberar. E liberou em abundância. É isso que está acontecendo, gente. Você parece que já foi a Deus, voltou, já foi, voltou, já foi, voltou. Ei, chegou o dia onde isso acabou. Meu Deus do céu. A palavra de Deus diz que tem momentos que Deus ele derrama uma unção. O que é unção? É o poder de Deus manifesto. Para resolver coisas, para fazer coisas. Ano passado, isso que está acontecendo aqui hoje aconteceu. Uma unção foi liberada. Mas poucos receberam. E hoje Deus se manifesta em misericórdia, deixando disponível mais uma vez para aqueles que querem viver ou não. Isaías 54, 2 diz assim: amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Você está no seu emprego se achando limitado, se prepara para transbordar. Se prepara para ampliar. Se prepara para ser promovido. Se prepara para ter mais clientes. Se prepara para fazer aquela faculdade tão desejada. Aumentar o seu intelecto. Deus não quer. Eu sou desse jeito, tá? Deus não quer você burro. Limitado. Que não sabe nada. Deus quer que você seja inteligente, que você estude. Deus quer que você transborde. Transborde e não economize. Pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão cidades arruinadas. Eu sei que para mães isso não pode ser muito legal. Como assim? Meu filhinho vai para outras nações. Mas hoje, enquanto eu estava preparando a mensagem, estudando lá no quarto do meu filho entra no quarto com a apostila da escola com um tema. Mostrando o tema que ele tinha feito. Mostrando que ele conseguiu fazer algo que antes ele não conseguia. Mas que agora ele estava conseguindo fazer. Que ele estava evoluindo. E sabe qual foi a sensação do pai? Felicidade. De ver um filho progredindo. Olhei para o rosto dele e ele estava mais feliz ainda, porque estava progredindo. Por que você acha que Deus quer te limitar? Por que você acha que Deus quer que você viva num mundinho que nada muda? Preso às mesmas coisas. Se Ele diz que nós que somos naturais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Meu Deus do céu. Aleluia, povoarão cidades arruinadas. Ei, tem gente que ainda fica reclamando de Carazinho. Porque Carazinho é isso, porque Carazinho é aquilo, porque Carazinho é aquilo outro, porque Carazinho é aquilo outro. Boca de praga. Para de falar mal.
Começa a abençoar. Começa a declarar. Empresas chegando. Indústria chegando. O favor dos homens para com esse lugar. Porque aqui nada dá certo. Eu tenho que ir para outro lugar para ir. Aí vai para outro lugar e sabe o que acontece? Quebra a cara. Porque não é o lugar, é a atitude do coração. Por isso que Deus está dizendo, alarga. Rompe com esse sofisma de que é porque o lugar é ruim, porque as pessoas, porque isso. Ei, aqui tem um povo abençoado que ama o Senhor. Aqui tem um povo que prospera. Aqui tem um povo que onde coloca as mãos vai prosperar. Porque medita na lei de Deus de dia e de noite. Em determinado momento, o povo de Deus errou, foi levado cativo para a Babilônia. Começaram a reclamar. Deus levanta um profeta para dizer: orem por esse lugar, pois a prosperidade desse lugar depende de vocês. Eles tinham sido levados escravos. Imagina, sei lá, o Irã vem, destrói boa parte do Brasil e leva você preso para lá, para ser um escravo. E tudo que você pede a Deus, Deus me livra, Deus me livra, Deus me livra, Deus teu socorro, e você ouve de Deus, ora pelo Irã. Foi o que Deus fez, e quanto mais carazinho, quanto mais o lugar que você está. Aí o versículo 4 diz assim: não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Mas e se eu crer e nada acontecer? Mas e se eu declarar e as coisas não acontecer? Mas e se eu fizer e não acontecer? Não tenha medo de seguir a Deus. Você não vai ser envergonhado. Não tenha medo de falar o que a palavra de Deus diz. Não tenha medo de crer no seu Senhor e Salvador. Continuando. Não se lembrará mais da vergonha da juventude, nem da tristeza da viuvez. Tem pessoas aqui que estão envergonhadas com seu passado, envergonhadas com o que viveram, e Deus está dizendo: ei, deixa isso para lá, para de ficar envergonhado pelo que passou, pelo que você viveu. Ei, você se sente abandonado. Deus não te abandonou, teu Deus não morreu. Você não é mais um viúvo, uma viúva. Teu Redentor vive. E Ele cuida de você. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Vou ler o versículo 4 de novo. Não se assuste, você não será envergonhado. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da juventude, nem da tristeza da viuvez. Por quê? Porque chegou o momento de alargar. Chegou o momento de viver coisas melhores. Chegou o momento de o favor de Deus se manifestar na tua vida. Chegou o momento de o teu trabalho dar certo. Chegou o momento das portas serem abertas para você. Sabia que o livro de Hebreus vai dizer assim? O livro de Hebreus não, outra passagem agora que eu não me lembro, mas diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que aconteceu no passado, tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi para nos ensinar. E aí quando chega em Hebreus 4, ele vai dizer que... Vamos ler na verdade Hebreus 2. Hebreus 2, depois a gente vai para o 4, para você entender melhor. Hebreus 2. Aleluia, chegou o tempo de alargar a visão, de você se ver vivendo aquilo que Deus prometeu, de você ver sua família indo bem, seu cônjuge servindo ao Senhor, de você ver aquela pessoa da sua família, ou até mesmo você que está passando por alguma enfermidade, o poder de Deus se manifestando hoje, e você sendo curado plenamente. Meu Deus do céu. Hebreus 2:1 vai dizer assim: portanto, precisamos prestar muita
atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiro pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. Não negligencie o que você está ouvindo. Eu em uma outra cidade, ouvindo uma pessoa falar, essa pessoa está fazendo coisas que Deus pediu para ela fazer, que pareciam impossíveis. E ela estava fazendo as coisas que Deus tinha pedido. Só que ela disse que sonhou. Reunida com o pessoal, tocando louvor da forma que Deus pediu, e ela caía morta. Fazendo o que Deus tinha pedido ela para fazer, mas caiu morta. E ela disse que quando acordou, aquilo foi um sinal claro para ela. Você está fazendo para Deus, mas não está fazendo com o coração em Deus. Você está fazendo por fazer, e não porque ama a Deus. Você está fazendo para uma obediência parcial, que obediência parcial é desobediência. E naquele dia ela disse: Senhor, o que o Senhor me manda fazer, eu vou fazer com uma alegria, porque estou te servindo. Isso é expansão, gente. No momento, eu vou fazer, mas tem que fazer. E passar disso para, Senhor, que alegria é poder fazer as coisas para o Senhor. Senhor, como é bom retribuir o teu amor com aquilo que eu posso fazer. Com uma foto, com cuidando de uma criança, com projeção no telão. Uma expansão, mudando. Aí a gente acha que a gente está ouvindo palavras de salvação. Palavras de salvação. Vai negligenciar e vai continuar as coisas dando certo? Não vai. Precisamos nos apegar. Aquilo que ouvimos precisamos guardar. Precisamos crer, Senhor, o que é que eu estou vivendo tão limitado? O que é que o Senhor pediu para eu ver que eu não estou fazendo? Senhor, será que eu estou como aqueles 10 espias só olhando o problema? Porque é o problema. Ó isso, ó aquilo outro. Quem são os espias? Deus tira um povo do Egito de escravo. E eles saem do Egito cheio de riqueza, cheio do favor de Deus. Andam no deserto por 40 anos e a roupa crescia nas crianças. O sapato, a sandália crescia. Chovia pão. Quando eles queriam carne, chovia codorna. Estava num lugar com muita sede, bateu numa rocha, veio água, matou a sede. Milagres. E aí chega um determinado momento, onde Deus diz para eles: vão para aquela cidade. Ampliem as tendas, não fiquem mais numa tendazinha no deserto. Vão para uma cidade que mana leite e mel. Eu já dou a vocês. E 12 homens vão naquela cidade. E quando volta, o que acontece? Os 12 dizem a mesma coisa. A cidade é boa. Os frutos são maravilhosos. Mas 10 dizem: tinha gigante ou tinha problema. Deus, o Senhor diz que minha família é família bendita do Senhor. Mas eu estou com um problema. E aí? E aí que se agarra na promessa. Se Deus te prometeu, você vai viver. Você agradece: obrigado, Senhor. Porque o Senhor prometeu. Obrigado, Pai. Só que 10, em vez de agradecer a Deus pelo que Deus tinha prometido, começaram a reclamar. A gente vai morrer. Melhor é que Deus nem tivesse prometido. Melhor é que Deus nem tivesse falado isso pra gente. Melhor seria morrer. O que aconteceu? Comeram do fruto dos lábios. Morreram. Mas 2 permaneceram firmes e viveram. Como é que eu vou olhar para as circunstâncias? Porque toda promessa que Deus vai dar, vai se levantar o diabo, gente. O diabo, ele é sujo, miserável e derrotado. Toda vez que eu e você conquistarmos um território que era dele, ele vai espernear. Você acha que se você pregar para um drogado no meio da rua, o diabo vai ficar feliz?
Não. Mas qual vai ser sua ação? Eu preguei para um drogado e outra pessoa me esculhambou. Ou eu preguei para um drogado, me esculhambaram, mas não estou nem aí para quem me esculhambou. Eu vou ficar com Deus. Vou fazer o que Deus me diz. Deus disse que meus negócios prosperariam. Deus disse que do meu trabalho eu seria cabeça. E eu estou sendo perseguido, estão puxando minha atenção. Gigante. E aí? Vai sentar e chorar? Retroceder? Ou vai dizer, Senhor, tu prometeu. Faz algo. Me mostra o que eu preciso fazer. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor está mandando eu alargar as tendas. O Senhor prometeu essa promoção para mim. Eu vou viver essa promoção. Alarga as tendas. Se for preciso investir, investe num curso. Investe numa capacitação. Investe, deixa de ser mesquinho. Pizza, sushi pode ter, mas ter um curso não pode. Mesquinharia. Investe na família. Maridão, não responde. Qual foi a última vez que tu levou tua mulher para passear? Foi comer alguma coisa? Só tu e ela. Qual foi a última vez que tu investiu no teu relacionamento? Só vocês dois. Alarga a visão. Meu casamento está ruim, isso e aquilo. E o que tem sido investido? Ou a esposa, você também pode investir na vida do seu marido, sabia? Pode investir com palavras, pode investir com afeto, pode investir dizendo assim, maridão, hoje quem paga sou eu quero te levar. Isso não é ser feminista não, tá, gente? Isso é ter uma atitude de alguém que quer algo diferente. Alarga a visão. O Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque pelas suas pisaduras eu sou sarado. Obrigado, Pai, porque pelas suas pisaduras sou sarado. Quanto de salada e de fruta tu come? É muito caro. Aí gasta R$15 no salgadinho. Alarga essa visão, crente. Não, mas porque fazer exercício é muito caro. Quando custa andar na rua? Quanto tu paga de pedágio para andar na rua? Alarga a visão. Alarga a visão pode falar de algo que é financeiro, pode falar de algo no teu relacionamento, pode falar de algo na tua saúde, pode falar algo nos teus sonhos, porque a Bíblia diz que o sonho que não acontece, ele adoece o coração, enfraquece os ossos. Que tal voltar a sonhar o que Deus disse para você? Voltar a se ver. Oh, Senhor, tenho esse desejo tão grande no meu coração. Oh, Senhor. Estava conversando com um rapaz de outra cidade esses dias. Que ele postou uma fotozinha de um sonho antigo dele. Que ele achou que não podia. O Gilson está aqui, o Gilson vai ficar feliz. Esse irmão tinha um sonho de ter um Opala novo. 0. Quem sabe que não fabrica mais Opala 0? Mas reformado faz. Esse homem comprou na casa dos 6 dígitos um Opala novo. Que anos atrás para ele parecia que era impossível. A empresa dele não ia e hoje a empresa dele vai. E a resposta dele para mim foi: o sono tardio enfraquece os ossos. Eu voltei a sonhar e comecei a viver. Aleluia. Vamos para Malaquias 3. Aleluia. Eu falei que a gente ia para Hebreus, não foi? Hebreus 4, perdão, gente. Hebreus 4. Eu li Hebreus 2, agora vê Hebreus 4, que vai dizer. Hebreus 4, 1 vai dizer assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter o cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu,
pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. A promessa que você recebe, você deve receber com fé. Isso deve se unir a você. Não é mais uma palavra de um pastor, é a palavra de Deus para mim. É o que Deus está prometendo para mim. Deus prometeu pregar para multidões. Obrigado, Senhor. Não estou pregando nem para um desviado na rua, mas eu vou pregar para o desviado na rua e vou viver essas multidões. Deus colocou no meu coração, pastor, que eu vou ressuscitar pessoas. Quantas dores de cabeça você orou nesse último dia? Febre, dor de dente. Aí chega a Jéssica para você, estou com dor de cabeça. Você toma aqui um paracetamol. Nada contra o paracetamol. Mas e a oração, gente? É a última da lista? É quando o paracetamol não der mais certo, quando o médico não souber o que fazer, aí a oração entra? Não devia ser a oração a primeira? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Alarga a visão. Para de viver tão pelo natural, tão porque, se acontecer isso eu faço isso, se acontecer aquilo eu faço aquilo. E o que Deus falou no teu coração? E o que o Deus diz que você vai viver? Porque o senhor não sabe, pastor, aconteceu isso comigo, é impossível. Impossível para os homens, mas para Deus não há impossíveis. Aí, vou voltar lá para outra cidade considerada arrasada. Uma mulher com um negócio próprio, mas negócio passando por problemas. Aí, começou a orar, pedindo a Deus uma resposta. Pedindo a Deus que queria um extra. Aí, uma nova convertida. Pouquinho tempo de convertido. Ouvindo o que você ouve. Disse assim, eu já sei o que fazer para Deus me responder. Sentou na sua cadeirinha e passou 1 hora lendo e orando, lendo e orando, lendo e orando, lendo e orando, lendo e orando. 1 hora. Coisa que não era acostumada a fazer, mas começou o quê? A alargar a visão. A ver como Deus está vendo. Sua filha chega e diz, e aí, mãe, o que, a gente vai fazer? Não sei, mas eu já orei a Deus. E quando Deus vai responder? Não sei, minha filha. Pode demorar muito ou não, mas Deus vai responder. Aquela mãe leva a menina na escola, vai para o trabalho, vai para a sua empresa, chega na sua empresa, recebe uma ligação com a proposta de quê? De um extra. E já começou a agir nesse extra. Porque decidiu, independente do que a circunstância está dizendo, eu vou me sentar com meu Deus, eu vou orar e Deus vai me responder. Não importa se vai demorar, se não vai, eu sei que o meu Deus vai responder. E mesmo ela achando que Deus ia demorar, Deus respondeu no mesmo dia. Agora, quantos estão disponíveis para ficar 1 hora ouvindo o Pai? Aleluia! Aleluia! É necessário agarrar com fé. Malaquias 3, já estamos finalizando. Malaquias, capítulo 3. Perdão, gente, é Miqueias 3. Minha letra é tão bonita que eu li Malaquias, mas é Miqueias. Sabe o que minha esposa diz? Minha esposa é formada em História. Aí, às vezes, ela brinca, dizendo que ela teve na universidade línguas antigas, né? O estudo das línguas antigas. E por isso ela entende minha letra. Como você viu, às vezes nem eu entendo Jesus. Miqueias 3:12. Gente, seu pastor é abençoado. É Miqueias 2:12, tá? Miqueias 2, agora não foi porque eu li errado não, foi porque eu escrevi errado, pior ainda. Miqueias 2:12 vai dizer assim: algum dia, ó Israel, reunirei os que restam,
Juntarei vocês novamente, como ovelhas no curral, como um rebanho em seu pasto. Sim, sua terra. E deixa eu te dizer, sua igreja. Sua igreja voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para a sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Sabe o que vai começar a acontecer hoje? Pessoas que estavam se sentindo aprisionadas, Deus está te tirando desse lugar, e é o próprio Deus que vai começar a te conduzir. Você vai olhar para situações, você vai ter decisões diferentes da que você tomava antes. E você vai dizer assim, só podia ser Deus, porque por mim eu fazia diferente, mas agora eu vou começar a fazer assim. Deus, Ele quer te conduzir. Se deixe ser conduzido por Deus. Não seja resistente. Se deixe ser conduzido por Deus. Aleluia! Aleluia, Isaías 45:2. Hoje eu estou bem Antigo Testamento. Antigo Testamento também é Bíblia, amém? Aleluia. Isaías 45:2. Esse é um dos textos que você já deve ter ouvido falar, que eu costumo escrever e colocar num papelzinho onde eu possa ver. E no caso aqui, tem um nome chamado Ciro. Mas toda vez que eu leio esse texto, eu não leio com Ciro, eu leio com Peron. Porque a promessa de Deus é algo pessoal para mim e para você. Enquanto a gente não conseguir entender que a Bíblia é Deus falando comigo, eu não consigo viver o que Deus tem. Enquanto eu não sentar e ler aquilo ali e saber, é Deus falando comigo, é para mim, as coisas não mudam. Mas quando eu faço isso, eu entendo, a palavra começa a gerar vida. Aquela situação onde eu estava entristecido, eu vou ler e aquilo vai me trazer um ânimo, porque eu sei, o meu Deus está cuidando de mim. Isaías 45:2 diz assim, assim diz ele, irei à sua frente, Peron, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhes darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo seu nome. E pode colocar aquela outra imagem, por favor? Aleluia, aqui é uma profecia de Ciro, Deus dizendo que ele vai invadir a Babilônia. Isso para você entender, era um portão da Babilônia. Quando Deus diz aqui em Isaías 45 que ele vai romper os portões, o que você está vendo aqui na direita, isso são muralhas. Olha o tamanho das muralhas da Babilônia. Muralhas intransponíveis. Ó, a proporção das pessoas para a muralha. E está vendo uma entrada? Essa entrada tinha um portão revestido de ferro com ferrolhos de bronze. Era um portão intransponível, gente. Era uma muralha que não conseguia ser vencida. Quando Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai romper esses portões, é essa imagem. Algo que pessoa nenhuma no mundo conseguia resolver. Deus, Ele resolveu. Deus, Ele foi à frente, Ele rompeu. Sabe quando a gente vai expandir os nossos limites? Quando a gente parar de ficar agarrado com a ação do diabo. Ah, porque o diabo fez isso. Ah, porque o diabo fez aquilo. Ah, porque é impossível. Ah, porque é impossível. E a gente começar, o meu Deus vai à minha frente. Mesmo que pareça impossível, Ele rompe portões. Ele destrói as travas. Ele vai à minha frente. E Ele derruba tudo aquilo que é um empecilho na minha vida. O meu Deus está indo à minha frente. E Ele está me trazendo as riquezas das nações.
Por que Deus não pode te prosperar no teu trabalho? Para você começar a crescer no trabalho, crescer no trabalho, crescer no trabalho e ser uma influência. Para você ter mais dinheiro, para você viver melhor, sua família viver melhor e você abençoar outros. Ah, meu Deus. Se tem uma coisa, pastor, que dói no meu coração, é ver esses moradores de rua. Pois é, Deus te mostra os moradores de rua, isso dói no teu coração. E por que tu não começa a orar a Deus para fazer algo? Por que só reclama? Por que só fala mal? Expande. Trabalha. Senhor, ou o Senhor me mostra um projeto onde eu vou investir e as pessoas vão trabalhar para ajudar os moradores de rua, ou me dá uma sabedoria para eu mesmo criar esse projeto. Sabe o que é ficar com as estacas paradas no mesmo lugar? É ficar sentadinho em casa. A vida é assim, nada muda, só vai de mal a pior, sentadinho no conforto. Aí Deus diz, amplia a tua tenda, começa a pensar mais nos outros, começa a fazer algo, começa no mínimo a orar. Muralhas intransponíveis, Deus fez com que Ciro entrasse. E o que é que te impede? Deus está dizendo que vai romper. Deus está dizendo que vai quebrar. Expanda o seu entendimento. Meu Deus, Ele vai à minha frente. E Ele quebra os portões de bronze, os portões de ferro. Ele rompe as trancas de bronze. Você acorda de manhã desestimulado. Seu cônjuge soltou uma palavra que não devia. Seu chefe fez algo que não devia. Você acorda entristecido. Aí você lembra, o meu Deus, Ele está indo à minha frente. O meu Deus está aplanando o caminho. O meu Deus está colocando um caminho no deserto. Deserto não tem caminho. O vento muda as dunas o tempo todo. Mas Deus, Ele faz um caminho mesmo no deserto. Ah, é porque essa terra é tão ressequida que não tem mais como. Deus traz água. Deus traz chuva. Deus faz acontecer. Meu casamento não tem mais jeito. Olha que terreno seco. Tá parecendo lá aqueles interior do Nordeste. Pois é, nos interiorzão do Nordeste, começaram a pegar uma tecnologia lá de Israel e tá produzindo, não é mais seco. Uma ideia de homem que fez um terreno seco não ficar mais seco. E o que Deus não pode fazer pela tua vida para trazer vida onde antes tinha morte? O que é que Deus não pode tocar no teu coração? Agora você precisa se dispor. Não é Deus que vai fazer tudo. É Deus te inspira e você faz. Deus fala com você e você ora. Intercede. Age. Aleluia. E um último texto para a gente finalizar. Gênesis 13. Gênesis capítulo 13. Aleluia. Gênesis capítulo 13. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Antes de a gente ler Gênesis 13, a gente vai ler Gênesis 13, 14, mas para você entender o contexto, Deus aparece para Abraão. Acredito que você já escutou essa história. Deus aparece para Abraão e diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde te mostrarei. Deus dá uma ordem a Abraão. Abraão decide seguir essa ordem, mas Abraão não se afasta da parentela e Abraão leva um sobrinho chamado Ló. Então Deus manda Abraão fazer de uma forma, Abraão até faz, mas faz do jeitinho dele. E aí, no versículo 14, diz assim: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão. Deus mandou Abraão não levar aquele sobrinho e Abraão levou. Deus manda
que a gente pare de pensar como era no passado. Só quando eu e você deixarmos de pensar como era no passado, Deus vai te dar uma nova instrução. Agora, se você ficar agarrado com aquilo que Deus diz para você já soltar, não vai ter nova instrução. E não é porque Deus é ruim. Deus diz, faça desse jeito, faça desse jeito. Se não, não tem uma nova instrução. Mas Ele já nos avisa porque Ele quer falar. E aí depois que Abraão deixou ir, o Senhor disse a Abraão, olhe até onde sua vista alcança, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Você que está aqui nessa noite, deixa eu te dizer, Deus te deu uma porção dessa cidade de Carazinho. Para você viver, influenciar, se desenvolver, alcançar outros. Agora vai ser até onde sua vista vê. Se você só se vê dando R$2 para uma pessoa na rua, é isso que vai acontecer. Se você se vê dando R$50, é isso que vai acontecer. Se você se vê ajudando essa pessoa a sair da rua, é isso que vai acontecer. O que é que você consegue ver? O que é que você consegue ver sua família fazendo? Você e seu marido fazendo junto para o Senhor. O que é que você consegue ver? Meu Deus do céu. Fecha teus olhos um pouquinho. Oh Senhor, somos gratos a Ti. O Senhor está querendo alargar as nossas visões nessa noite. O Senhor nos chama para expandir as nossas tendas, para não viver mais agarrado nessas coisas do passado, para não viver mais errando e errando e errando. O Senhor nos chama para uma novidade de vida, onde o Teu Espírito nos instrui, onde o Teu Espírito Ele nos fortalece para agir. O Senhor não quer com que a gente fique agarrado com coisas que já era para a gente ter largado, com situações que já era para a gente ter feito diferente. Se ouvires a voz do teu Senhor, não endureçais o teu coração.